nós estamos aqui no canal com o terceiro áudio da série Toxinas da Alma, onde nós temos falado sobre pensamentos nocivos. Esse é o último áudio, né? Sobre pensamentos. E antes de eu começar, eu quero pedir a você que clica aí no joinha e se inscreva no canal. Clica também no sininho para receber as atualizações do canal, para a gente saber, né, se está valendo a pena, se vocês estão gostando. Eu conto aí com vocês. Bom, falando ainda sobre detox para a mente, né, eu hoje quero te chamar para refletir sobre a possibilidade de combater os pensamentos nocivos, ocupando a nossa mente com a verdade da palavra de Deus. Analise comigo. Você já se perguntou por que quando alguém te faz algum tipo de elogio, naturalmente, quase que imediatamente, a sua tendência é negar? Por exemplo, alguém diz assim: oi, como é que você está bonito hoje? E você rapidamente diz assim: não, que isso, são seus olhos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que para nós é mais fácil e melhor até absorver as críticas do que os elogios. Nós temos essa tendência de absorvermos melhor aquilo que é crítico a nós mesmos, do que quando alguém nos faz um elogio, quando alguém aponta alguma qualidade nossa, nós ficamos constrangidos. Por quê? Porque nós estamos autoprogramados pela sociedade, pela cultura onde a gente vive, a ouvir palavras negativas, não é verdade? Né? Nós ouvimos na infância, nós ouvimos no trabalho, na escola tinha o bullying, então nós já estamos programados com as palavras negativas, né? Com aquilo que se fala a nosso respeito. E por causa dessa programação externa que vem, o nosso cérebro, ele capta isso como se fosse o padrão, como se fosse o certo. E na verdade não é, né? Porque o padrão é aquilo que Deus fala. Eu gosto muito do versículo que diz lá em Jeremias 29:11 e que diz assim, Deus fala o seguinte: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre você, pensamentos de paz e não de guerra, para te dar o fim que você merece. Ou seja, se Deus tem pensamentos de paz e não de guerra para me dar o fim que eu mereço, significa que não é nada daquilo que eu penso normalmente, não é mesmo? Então, eu quero te levar a refletir nisso, sobre substituir, trocar aquilo que você ouve, aquilo que faz você pensar a respeito de si mesmo, né? Que são essas palavras negativas, que são aquilo que vai montando e programando a nossa autoimagem pela palavra de Deus. E isso vai permear a sua mente, de forma que um momento você vai começar a reagir de acordo com a programação do céu, de acordo com aquilo que Deus está inserindo como nova informação no seu HD. Se é que a gente pode falar assim, né? Os pensamentos nocivos são venenosos o suficiente para nos adoecer, em alguns casos até causar a morte. Precisamos aprender a alimentar a nossa mente com a palavra de Deus. Dessa forma, combater os pensamentos ruins. Como assim alimentar a nossa mente com a palavra de Deus? Se eu não leio a Bíblia, se eu não conheço o que a Bíblia fala a meu respeito, como é que eu vou me defender do bullying? Como é que eu vou me defender quando uma pessoa me fizer uma crítica, quando uma pessoa me colocar para baixo? Como é que eu vou me defender? Como é que eu vou programar a minha mente nesse sistema, se eu não sei o que a palavra de Deus diz? Eu acabo aceitando o que vem do exterior e faço com que e transformo aquilo no que eu sou. É preciso você conhecer o que a palavra de Deus diz sobre você, para que isso te sustente, para que esses pensamentos nocivos não te envenenem, não te façam adoecer, não façam você ter morte emocional, né? Morte espiritual e, em muitos casos, morte física. Eu moro numa cidade em que o índice de depressão é muito grande, né? E eu tenho ficado até, de certa forma, surpresa com a quantidade de pessoas que estão em depressão, diagnosticadas clinicamente em depressão, fazendo uso de antidepressivos, de remédio. Eu encontro com pessoas, às vezes, na rua, que parecem zumbis, de tanto remédio, medicamento que tem, né? O índice aqui de suicídio é assombroso para uma cidade pequena igual a que eu moro. Enfim, pensamentos nocivos que vão envenenando a nossa vida a ponto de nos fazer ficar doentes. Eu
Quero ler com você Filipenses 4, a partir do verso 6. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham na prática, e o Deus da paz estará com vocês. E na sequência, eu gostaria de chamar para ler Romanos 12, 2, diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Esse último foi o verso 21, né? Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Né? Aqui são dicas de como nós vamos substituindo, nós vamos trocando esses pensamentos venenosos, esses pensamentos que causam mal para a nossa alma, né? que são tóxicos, né? A nossa alma. Nós vamos substituindo pela palavra de Deus. Aqui em Filipenses ele está dizendo o seguinte: finalmente, irmãos, versículo 8, né? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Né? Por que eu vou ficar pensando besteira? Se a palavra de Deus me orienta a pensar no que é bom, a pensar naquilo que é digno, naquilo que é amável, que é de boa fama, naquilo que tem pureza. Mas a gente se deixa levar pelas imposições externas, por aquilo que falam a nosso respeito, por aquilo que nós vimos, por aquilo que é normal na nossa família, e a gente vai se deixando levar e quando percebe, nós estamos doentes. Hoje a gente termina essa parte da série Toxinas da Alma, que são as toxinas que entram através da mente. A gente termina hoje com essa reflexão. Eu quero que você leia comigo lá em Colossenses 3:1 o que diz o seguinte: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Nós estamos sendo chamados a ocupar a nossa mente, os nossos pensamentos com a palavra de Deus, com a verdade que há na palavra de Deus, com todas as promessas que existem na palavra de Deus, com tudo aquilo que Deus é e se revela através da palavra dele. Se não for assim, nós não seremos capazes de vencermos esses pensamentos tóxicos, de vencermos esses pensamentos venenosos que estão entrando na nossa alma e adoecendo o nosso físico. Quero que você entenda que Deus tem uma palavra a seu respeito. E Ele diz que é uma palavra de bem e não de mal para te dar o fim que você merece. Está lá em Jeremias 29:11. Ele diz o seguinte: eu é quem sei os pensamentos que tenho sobre você. Querido, Deus sabe quem você é. Ele não te criou para ser uma criatura qualquer, para viver a margem daquilo que é o sonho dele, daquilo que é o projeto dele para a sua vida, para viver a margem do centro da vontade dele. Entenda que Deus te deu qualidade, Deus te deu habilidade, Deus te deu dons que Ele colocou em você para que você tivesse sucesso nele sobre a face da terra. Existe a palavra dele, que é um manual escrito pelo próprio Deus, inspirado pelo Senhor, para que as nossas vidas fossem pautadas e regidas pelo que a palavra de Deus diz. Eu quero terminar essa parte da série sobre pensamentos nocivos com essa reflexão. Convide o Espírito Santo de Deus para dentro de você. Convide o Espírito Santo de Deus para fazer morada em você, para habitar a sua mente. Como você vai lembrar da palavra de Deus? Como é que você vai trocar
os seus pensamentos ruins pela palavra de Deus. É preciso ler. A palavra de Deus diz o seguinte: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então é preciso você ouvir a palavra de Deus, você ler a palavra de Deus, você participar das coisas de Deus. Você está envolvido, porque Deus não faz mal, querido. Ainda que você não seja um frequentador de igreja, Deus não faz mal. Você tirar um momento na sua casa para falar com Deus só pode te causar bem, só pode te fazer bem. Na minha vida traz muito resultado, porque quando eu chego na presença de Deus, Ele renova o meu ânimo, a minha força, as minhas expectativas que ficam pautadas nele. Tudo isso é renovado no Senhor. Então, eu quero dizer para você, fique com Deus, que Deus te abençoe, que esses 3 dias sobre pensamentos nocivos e como desintoxicar a sua mente fiquem guardados no seu coração, que isso possa ter sido útil para você. Que Deus te abençoe. Eu vou orar por você. Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, por aquilo que o Senhor tem falado através da Tua palavra. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor não nos deixa, Senhor Deus, enganar, porque o Senhor nos deu a Tua palavra, Senhor Jesus, para direcionar as nossas vidas, para trazer livramento, Senhor Deus, para nos ajudar a vencer essas batalhas que são travadas dentro da nossa mente. Bem sabemos, Senhor Deus, que muitas vezes o maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, ocupa a minha mente, ocupa a mente dessa pessoa que está nos ouvindo, Pai, de forma, Senhor Deus, sobrenatural. Pai, que o Senhor venha inundar e transbordar as nossas vidas com quem o Senhor é, Pai. Senhor Deus, que nós tenhamos pensamentos de paz, pensamentos de alegria, de fé, Deus. Que nosso pensamento seja renovado através da Tua palavra, do conhecimento dela, daquilo que ela edifica em nós. Oh, Jesus, toma cada um nas Tuas mãos. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Traga libertação à mente, Senhor Deus, dessas pessoas. Para, Senhor Jesus, que elas sejam livres para ouvir a Tua palavra, receber a Tua palavra, Senhor Deus. E que a Sua palavra, semeada em cada coração, germine, Senhor Deus, e frutifique. É o que eu te peço e agradeço, amado Deus, em nome de Jesus. Amém.